Bem-vindos a mais um vídeo do canal Mergulho na História. Eu sou o Hugo Figueiredo e no vídeo de hoje eu vou continuar a série falando sobre a figura histórica de Charles de Gaulle, esse grande herói francês. É importante que eu fale que vocês se inscrevam no canal para acompanhar semanalmente vídeos novos aqui no canal. Para tornar públicos seus planos macabros e funestos de mundo, Hitler chegou mesmo a escrever em 1925, no seu livro Minha Luta, enquanto se encontrava preso após tentar um golpe militar que acabou por fracassar. Neste livro, o ditador nazista alemão expunha toda a sua gama de racismo, preconceito e antissemitismo. Detalhe importante é que nesse livro ele justificava a fundamentação do ódio e da necessária eliminação do povo judeu da face da terra, algo extremamente abominável e que tão bem foi trabalhado por Hannah Arendt em seu livro As Origens do Totalitarismo. Outro ponto que era muito caro ao ditador era criar uma narrativa que relacionasse os judeus aos bolcheviques soviéticos. Para Hitler, o comunismo era uma praga da humanidade e, como tal, deveria ser extirpada. Segundo Hitler, a Alemanha só havia sido derrotada na Primeira Guerra Mundial porque havia sido covardemente traída. Neste ponto, Hitler faz referência ao processo revolucionário que alterou a forma de governo de monarquia para república e, em seguida, assinou o ato de rendição que pusera fim ao conflito da Primeira Guerra Mundial. Destaca-se que toda essa narrativa não encontrava abrigo na realidade dos fatos, porém, tal construção falaciosa tinha o poder de servir de alento ao ego alemão ferido. Era preferível achar que foram traídos ao invés de dizer que foram incompetentes. Assim sendo, somada à grave crise econômica, a poderosa falácia argumentativa minuciosamente construída pela máquina de propaganda nazista, tínhamos um caldo de cultura que acabou por criar o espírito do tempo, que todos os problemas da Alemanha seriam sanados quando a justiça fosse feita. Todo esse jogo de manipulação da percepção de verdade artificialmente construída foi muito bem demonstrada por Freud em seu livro Psicologia das Massas e Análise do Eu. Hitler sagrava-se chanceler em 30 de janeiro de 1933, ao assumir a chefia de Estado e também de governo da Alemanha. Apenas alguns meses depois de chegar ao poder, determinou a construção dos primeiros campos de concentração, locais inicialmente planejados para abrigar inimigos políticos do regime e criminosos comuns. Como primeiro campo de concentração, temos o campo de Dachau. No importante plano econômico, Hitler consegue alavancar economicamente a Alemanha. Incrivelmente, apesar da desconfiança da imprensa internacional e de observadores externos oficiais, tal fato pode ser atribuído, dentre vários outros motivos, pela construção de grandes obras públicas. Essas obras, além de conseguir contagiar o imaginário popular com a sensação de que o país estava em franco crescimento, ainda empregava pessoas que estavam desempregadas. Conforme já foi explanado anteriormente, a invasão e consequente anexação de territórios estrangeiros sempre estiveram nos planos de Hitler. Assim sendo, era notório que deveria ocorrer necessariamente um forte processo de industrialização capaz de suprir um esforço de guerra com grandes potências europeias. Outro setor que inquestionavelmente deveria ser amplamente desenvolvido para um eventual esforço de guerra seria a defesa, algo que Hitler também logrou êxito em grande medida. Nesse sentido, apesar de lunático em vários aspectos, Hitler conseguia, nessa corrida de industrialização e de defesa, fazer com que a Alemanha, que ainda estava atrasada quando comparada a outros países europeus, pudesse se desenvolver. Razão essa pela qual Hitler sempre se mostrou aberto a conhecer novas táticas inovadoras para tratar ou combater o bom combate,
Hitler sempre foi um leitor quanto mais, desde muito jovem, o que lhe permitia conhecer as especificidades de vários temas. Naturalmente, tinha sempre interesse em assuntos militares. Foi quando, em certo dia, ele teve acesso ao livro de Charles de Gaulle. Este pôde ser considerado um momento muito importante para Hitler, para a compreensão de Hitler sobre a perspectiva da guerra, bem como a partir da qual ele passou a planejar futuramente as suas ações militares em caso de uma inevitável e até planejada embate com grandes potências europeias. Hitler simplesmente ficou impressionado com o que havia lido no livro do francês Charles de Gaulle. Prontamente percebeu a importância do que estava ali escrito e rapidamente se deu conta que tinha em suas mãos uma oportunidade, ainda que com poucos recursos logísticos e financeiros, quando comparado às outras potências, poderia dessa forma obter vitórias decisivas nos campos de batalhas. O líder alemão sabia que, apesar de todo o incremento no processo de industrialização nacional, ainda havia uma larga distância que o separava da indústria francesa e principalmente da poderosa indústria inglesa. Não custa lembrar que a capacidade industrial de um país guarda direta relação com a capacidade de suprir um esforço de guerra, principalmente em se tratando de uma conflagração de grandes potências. O líder nazista convocou seus melhores oficiais para uma reunião que visava tratar sobre um assunto secreto de extrema importância. Ao chegarem ao local da reunião, Hitler falou para eles que havia lido um livro escrito por um oficial francês e que havia ficado impressionado com o que havia lido. Foi então que Hitler distribuiu exemplares do livro para o seu corpo de oficiais e determinou que, a partir desse momento, os mesmos só lessem esse livro e lessem ele com bastante atenção, e também que produzissem conhecimento a partir do que foi lido. Hitler inclusive chegou a mencionar que o livro do oficial francês deveria fazer parte do currículo escolar de todas as escolas de formação de oficiais na Alemanha, dada a sua enorme importância. Dentre os vários alemães que tiveram acesso ao livro, um haveria de se destacar, seria General Heinz Guderian. O referido oficial era bastante dedicado e extremamente qualificado, além de comprometido ao interesse nacional em suas esferas de competência. Saliente-se que em sua inteligência sempre o distinguia de seus pares. Como um bom cumpridor de ordens, recebeu a missão de produzir conhecimento e foi o que fez. Heinz Guderian chegou a escrever o livro chamado Acht Panzer. Na referida obra, o autor desenvolveu e adaptou ao cenário militar alemão conceitos militares extremamente importantes. Construiu conceitos que se mostrariam muito úteis no teatro de operações, tais como Blitzkrieg ou simplesmente guerra relâmpago. Esse conceito se mostraria muito mais do que uma simples forma de ação no terreno, constituiria a espinha dorsal da doutrina alemã na futura Segunda Guerra Mundial. Dentro dessa perspectiva militar, pautada na Blitzkrieg, as forças de combate se comportariam com uma forma completamente diferente do cenário da Primeira Guerra. O tanque de guerra promoveria ataques rápidos e fulminantes nas defesas inimigas em ações conjuntas e articuladas e integradas com os caças de mergulhos Junkers Ju-87 Stukas, verdadeiras máquinas de guerra que levariam terror aos inimigos. Pessoal, se você gostou aqui desse vídeo, deixa seu comentário, faça suas perguntas e curta esse vídeo e se inscreva aqui no canal para acompanhar semanalmente novos vídeos aqui no canal Mergulho na História.